Alvíceras. Vamos ver o livro comentário de São Gregório Magno, onde ele comenta o livro de Jó. Eu achei interessante porque são comentários de cunho moral, e ele aproveita a história de Jó, que, se você parar para pensar, está carregada de lições de moral, né? E achei legal ele pegar o livro de Jó, ele usar o livro de Jó como base para fazer os seus comentários morais. Então, por dois motivos, nós estamos aqui abordando, né, de maneira sintética, esta obra, Moralia Sivi Expositio in Job, em Job, melhor dizendo. Latim, a pronúncia aqui falhou um pouco. Ou simplesmente Moralia in Job, ou in Job, né? In Job. Por que nós estamos estudando esta obra de maneira sintética a partir de agora? Por dois motivos, eu dizia. Primeiro, por ser o livro de Jó, né? Um dos livros mais cativantes da Bíblia. Uma das mais belas histórias já escritas. E em segundo lugar, porque é nada mais, nada menos o seu comentarista do que São Gregório Magno. Então vamos, sem mais delongas, à nossa breve abordagem sobre esta obra. Estamos usando a Wikipedia, ok? Ou Wikipédia. Moralia Sivi Expositio in Job, ou se preferir, Moralia Sivi Expositio in Job, já pegando a pronúncia para o inglês, né? Aproximadamente para o inglês, às vezes abreviado como apenas Moralia in Job, ou seja, lições de moral em Jó, Moralia, né? Lições de moral no livro de Jó, mais ou menos isso. É o título dos comentários de São Gregório o Grande sobre o livro bíblico de Jó. É também chamada de Magna Moralia, embora não deva ser confundida com a obra homônima, também conhecida como a Grande Ética de Aristóteles. A obra foi escrita entre os anos de 578 e 595, enquanto Gregório estava na corte de Tibério II, em Constantinopla, embora tenha sido finalizada só em Roma vários anos depois. Esta é uma das principais obras de Gregório e abrange cerca de 35 volumes, constituindo um exame abrangente de questões morais de acordo com a teologia patrística. Esta obra, a mais extensa e importante das escritas por este monge, é também uma das mais lidas e copiadas durante a Idade Média. E aí você vê a carta maiúscula de um manuscrito da Moralia em Jó, guardado na abadia de Saint-Pierre em Prieu, né? Em Prieu, e data do século XI para século XII aproximadamente, que é o tempo de vida, a época em que viveu São Gregório Magno. Muito bela, né? Aí você tem, na verdade, a letra inicial, é um O, e a gente chama de texto iluminado, ou manuscrito iluminado, ou simplesmente de iluminuras. São os manuscritos dessa época, né? Idade Média, época bizantina, sobremaneira, onde você vê essas decorações, né? Esses, digamos assim, enfeites no texto, né? Ali, principalmente nas letras iniciais do capítulo. E aí você tem 35 volumes, né? Porque eram 35 rolos. A gente já vai ver isso aí. O Papa Bento I ordenou Gregório, juntamente com outros 7 monges, como diácono de Roma, termo que em latim na época era regionarii. Era uma espécie de sacerdote responsável por aquela região, né? E enviou como apocrisário,
Apocrisarius em latim, a Constantinopla, numa missão renovada por Pelágio II, sucessor de Bento I, em 579. Então, o Papa Bento I, antes de morrer em 579, ele vai enviar o São Gregório Magno, ainda não era São, nem era Magno. Ele vai enviar o Gregório, que era um regionário, ou seja, um monge que fazia a função de diácono daquela região. Ele vai enviar o Gregório numa missão que, para o Gregório, era provavelmente interessante, porque significava, digamos assim, uma ascensão na carreira, né? Ele um simples regionário, um diácono, tudo bem que em Roma, que é melhor do que em muitas outras séries, em muitas outras igrejas locais, mas ele vai enviar numa missão a Constantinopla. E lembrando que Constantinopla também tinha assim, o mesmo jaez assim de Roma, né? Até mais, porque Roma já não era mais um império, já havia ali a Sé Romana católica, mas império mesmo, político, militar, romano, só em Constantinopla, só o do Oriente. E é para lá que ele é enviado. É claro que ele não cabia nenhuma recusa, né? Não cabia nenhuma recusa. Ele foi. E ele foi como na condição, né, de apocrisários. Apocrisários. E o que era um apocrisário, né? O apocrisário era um termo que designava um alto cargo diplomático durante a Alta Idade Média, e o seu equivalente atual é o posto de embaixador, né? Ou mais conhecido núncio apostólico. Então é uma espécie de adido do Vaticano hoje, é o núncio apostólico, é como se fosse um adido ou chefe digamos assim, dos embaixadores, né, a mando do Papa, sob o comando do Papa. E esse termo corresponde ao latim responsalis. É porque apocrisário é um termo de origem grega, né? E convertendo para o latim, né, traduzindo para o latim, seria o responsalis, uma espécie de responsável. E a igreja anglicana ainda usa, né, esse termo. Pois bem, e aí ele então é enviado como apocrisário, né, a Constantinopla. E aí no meio do caminho, né, já no começo dessa missão, o próprio Bento I, Papa, que envia o Gregório, ele morre, e o sucede Pelágio II, que vai subscrever, né, vai coadunar, vai corroborar, vai ratificar, vai confirmar essa missão. E o Gregório não foi sozinho também não, tá? Ele foi com outras pessoas. Bom, de cerca de 579 a 581, ele trabalhou em duas tarefas principais, né? Na controvérsia monofisita, e você sabe que na controvérsia monofisita o que estava em debate era a doutrina do monofisismo, que era o ponto de vista cristológico que defendia que depois da união do divino e do humano na encarnação histórica de Jesus, ou seja, depois da união hipostática, Jesus meio que seria ali Deus, né, meio que teria apenas uma única natureza, a divina apenas, e não uma síntese de ambas. Ou seja, o monofisismo, monós em grego, uma, né, significa um, e fisismo, né, physis, natureza, ou até mesmo forma, então uma única natureza, uma única forma. Ou seja, os monofisitas defendiam que Jesus, né, após ser encarnado, né,
teria ali apenas uma única natureza, a divina, e não uma síntese de ambas, a divina e a humana. O monofisismo é contraposto pelo diofisismo, que defende que Jesus preservou em si as duas naturezas, né? Então esse é o diofisismo, e em especial quando após a ressurreição, né? Que ainda tinha essa diferença. Há aqueles que acreditavam que Jesus, quando desce dos céus, ele não encarna no Filho de Maria, ele parece encarnar, e o que se via dele era apenas um espectro, não era nada a não ser um espectro. Ele não era de carne e osso verdadeiramente. Essa é talvez a mais absurda das heresias cristológicas, uma das mais absurdas. Tem aqueles que também acham, né, acreditam, defendiam ou defenderam que Jesus, quando encarna, ele realmente encarna, porém ele perde totalmente a natureza divina. É como ele deixa de ser Deus. É o que se pode inferir necessariamente dessa teoria. Também é um absurdo ele deixar de ser Deus para poder ser homem, para poder encarnar. E esses são os monofisitas. E tem aqueles que ainda variam, né? Dizendo que não, Jesus ele encarna sendo homem e Deus. Vive, morre, ressuscita. Quando ressuscita, ele ressuscita só Deus. Tá, mas e aí o corpo cadê? A pergunta que se faz. Foi para onde o corpo? Se ele só, ao ressuscitar, ele... Aí alguém ainda vai dizer, não, mas é porque o corpo foi deificado. Ok, mas é um corpo. É uma natureza corpórea. Corpórea porque é de corpo. Corpo de quê? De rato, de barata, de cachorro? Não, de homem. Então é uma natureza humana, um corpo humano. Então, obviamente é uma heresia, mas está sendo colocada. Estamos aqui no século XII, né? E o Gregório vai ser enviado como apologeta em defesa da ortodoxia contra o monofisismo. Vai vencer o debate, obviamente, vai vencer esse debate. E vai se tornar muito popular, muito benquisto, muito em evidência, porque do outro lado, quem defendia o monofisismo não era outro senão o patriarca de Constantinopla, o Eutíquio, é o papa deles, da igreja ortodoxa. Lembrando que aqui nós estamos numa igreja recém-rachada ao meio, onde de um lado, o lado ocidental, você tem a igreja católica apostólica romana, e aqui do outro você tem a igreja ortodoxa, né? Sobretudo localizada na Grécia, na Turquia e na Rússia, mas também em outros locais. E esse cisma, chamado cisma do Oriente, essa divisão, esse racha na igreja, foi o principal racha talvez tão crítico quanto, ou quase tão crítico quanto o racha do protestantismo. Esse cisma ocorreu em 1064, e aqui nós estamos em 1100 e alguma coisa, 1111, alguma coisa assim, 1110, né? Não tem ainda 100 anos, né, após o racha. Então o patriarca de Constantinopla de um lado, do outro lado, representando o Papa Bento I, agora já falecido, então já agora representando o Papa Pelágio II, o Gregório e em companhia, né? O Gregório acompanhado de outras pessoas, mas basicamente o Gregório. Durante sua atuação em Constantinopla, Gregório pregou uma série de sermões sobre o livro de Jó. Por que ele vai escolher o livro de Jó? Porque no livro de Jó ele vai usar o livro de Jó, inclusive, para falar sobre essa natureza dos corpos após a ressurreição, né? E esses sermões que ele vai pregar lá foram primeiro anotados e depois transcritos de forma abreviada em tábuas de cera. E o Gregório ele vai escrever isso, né, esses manuscritos. Na verdade ele não vai escrever, ele vai pregar o
os seus discursos, e alguém ali, o seu secretário, alguma coisa do tipo, vai escrever, vai anotar, como se fosse uma taquigrafia, né? E depois vai transcrever esses discursos de forma abreviada em tábuas de cera. Por que abreviada? Porque era complicado escrever em tábuas de cera. Mais tarde, esse novo texto foi transcrito em rolos de papiro e as tábuas de cera alisadas para reutilização. E aí passa então para o papiro. E aí, quando passa para o papiro, ela passa para 35 papiros, daí 35 capítulos. Por volta do ano 583, Gregório foi oferecer a sua muralha a Leandro de Sevilha. Guarde o nome desse cara, Leandro de Sevilha. Na dedicação da sua obra, Gregório censura-se por ter esperado demasiado tempo para seguir a sua vocação de monge, que sentia possuir há muito tempo. Gregório, porém, foi só realmente monge de 575 a 579, quando ainda era aquele monge que eu falei lá em cima, né? Que atuava como diácono em Roma, aí antes de ser enviado nessa viagem pelo Papa Bento I. E esses 4 anos não o impediram de viver em Constantinopla de forma quase conventual, na companhia de um bom número de seus irmãos que trouxe de Célios, para quem primeiro transcreveu o seu trabalho. Então ele vai escrever o São Gregório Magno, né? Claro, na hora que ele fala, na hora que ele discursa, ele já deve ter ali um esboço do seu discurso, né? Antes de pregar. Provavelmente algumas coisas ele já tinha escritas, prega. Ao pregar, aquilo é transcrito também, não se sabe integralmente, mas o fato é que ele deve ter juntado ali os seus esboços com aquilo que foi transcrevido ou taquigrafado enquanto ele pregava e discursava, juntou tudo e ele mesmo, certamente ajudado pelos seus irmãos, coligiram tudo, né? Reuniram tudo e passaram para as tábuas de cera, que depois foram passadas, aquilo foi passado para o papiro, e já foi passado para o papiro bem depois, né? Ele já era bem mais famoso quando isso foi passado para o papiro. Quando Gregório se tornou Papa em 590, o texto foi mais uma vez transcrito, desta vez em pergaminho. Aí já passa para o pergaminho, que era uma coisa mais nobre, mais cara, e também, assim, digamos, mais durável. E aí passaram para o pergaminho, e aí quando passa para o pergaminho, esses 35 papiros preenchem 6 pergaminhos. Ao serem passados, esse texto todo, esse comentário, essa muralha, ao ser passada integralmente dos papiros para os pergaminhos, esse texto vai ser trasladado na caligrafia uncial. Ou seja, o que é caligrafia uncial? Para você que não entende de manuscritologia, né? A caligrafia ou a escrita uncial é uma grafia particular dos alfabetos latino e grego, utilizada a partir do século III até o século VIII nos manuscritos pelos amanuenses latinos e bizantinos. Posteriormente, do século VIII ao século XIII, foi usada sobretudo nos títulos, capítulos ou seções de livros, sendo gradativamente substituída pela minúscula carolina, né? E aí você vê que, assim, em outras palavras, a escrita uncial é a escrita maiúscula. São os caracteres, as letras, na sua forma maiúscula. São as letras maiúsculas, simplesmente isso. Muito bem. São Gregório propõe uma leitura quase literal do livro de Jó, centrada na graça divina e na mansidão própria do crente em aceitar o bem e o mal também de Deus. Ele vai dizer assim, no 3º livro: se aceitarmos bens de Deus, não aceitaremos os males?
É um grande conforto em meio à tribulação lembrar, quando a adversidade vem, os dons recebidos de nosso Criador. Se a lembrança consoladora dos dons divinos vier à mente imediatamente, não nos deixaremos curvar pela dor. Por isso, a Escritura diz: no dia feliz, não vos esqueçais do infortúnio. No dia infeliz, não vos esqueçais da alegria. Jó é apresentado como um crente fiel, exemplo de fé e abnegação, e por isso recompensado por Deus. Bom, aí a gente não vai aqui debater, discutir a teologia ou a exegese do livro de Jó. A gente vai guardar isso para Jó frente e verso mais à frente, na nossa sequência de comentários ao livro de Jó. E aí você passa a ter então cópias da muralha em Job. E aí você tem na França, na Grã-Bretanha, na Espanha, você tem locais onde essas cópias estão guardadas hoje. Na França, um dos exemplares mais admirados pelas suas miniaturas são as muralhas da abadia cisterciense, caracterizadas pelas suas representações de cenas violentas. Você vê lá nos textos iluminados guerras, lutas, selvagens, né, com animais brigando, são desenhados, mas também cenas mais calmas, né, sobre o cotidiano dos monges. Você vê lá monge colhendo, né, por exemplo, ou mais geral sobre a vida feudal da época. O manuscrito é parcialmente um palimpsesto. E aí o que é um palimpsesto? Palimpsesto é basicamente um pergaminho ou papiro cujo texto foi eliminado para permitir a reutilização. É como se passasse uma borracha nele, mas ainda ficam umas marcas ainda do texto que estava ali. E então a gente diz que no palimpsesto você escreve por cima de outro texto. Tal prática foi adotada na Idade Média, sobretudo entre os séculos VI e XII, devido ao elevado custo do pergaminho, né? Em alguns casos, dezenas de cabras ou ovelhas tinham que morrer para poder doarem, né? Para elas poderem doar as suas respectivas peles ao curtidor, enfim, ao cara ao amanuense, seja o que for, que com elas criaria ou faria, né, um único rolo de pergaminho. Então, às vezes, um único rolo de pergaminho demandava aí a morte, né, de várias, ou dezenas de cabras ou de ovelhas. Então, olha o preço, o custo de um rolo de pergaminho. Por isso que só os autores nobres, né, da nobreza, pessoas endinheiradas da época, que podiam custear isso aí. Não é à toa que o Gregório Magno só vai ter o seu texto, a Muralha, passado para pergaminho depois que ele já era papa. A eliminação do texto era feita através de lavagem. Então você pegava o couro do animal, lavava, aí tirava ali a marca de tinta, né? Ou até mesmo você podia raspar esse couro, esse palimpsesto, esse pergaminho, na pedra. Aí você machucava o couro, não era o ideal, mas é uma forma de apagar também. Aí depois escrevia por cima. Bom, este códice provavelmente, este códice palimpsêstico francês, por estar na França, provavelmente foi copiado em Luxeuil, não sei como é que fala isso, Luxeuil. Foi copiado nessa cidade, pois está escrito em letras minúsculas típicas, com a caligrafia típica dessa região. Aí já é a cópia da cópia, né? E aí lá também tem um scriptorium, onde foi descoberta também uma outra obra do Gregório o Grande, o comentário sobre Ezequiel. Muito bem. Só uma correção, eu havia falado que o Gregório o Grande havia vivido, né, no século XII, né, mas na verdade não foi isso não, tá? Lá atrás, no começo do vídeo, eu falei, ele viveu no século VI. Eu estou o tempo todo aqui citando datas do século VI, mas
eu esqueci, eu não percebi que lá no começo do vídeo eu falei que ele viveu no século XII. É claro que não. Bom, e aí na Grã-Bretanha também tem uma cópia, né? Na Biblioteca Britânica. Nada de importante a acrescentar, mas é uma escrita merovingia, uma escrita diferente dessa cópia, né? Na Espanha também existem alguns exemplares que você tem ali, na verdade vários exemplares de diversas épocas diferentes, né? Então você tem cópia no século X, no século XV, XIII, XIV, IX. E uma das cópias mais antigas é do ano de 1914, né? Que foi escrita na escrita visigótica. Também há uma muralha em Ió, né? Muralha em Ió de Valerânica, onde também ali ela é objeto de diversos estudos também e tal. Assim, essas cópias, né? Tanto as espanholas, as ibéricas, né? Que estão na Espanha, como a francesa, como a da Grã-Bretanha, né? Elas são cópias, e outras também, de outros autores também, são textos, né? São cópias, enfim, são textos, em sua maioria de papiros e pergaminhos, que são muito estudados pela parte artística, da iluminura, né? Não é só em teologia não que se estuda esses textos, mas também pela parte, né, artística do amanuense, ali, do escriba, que basicamente ele desenha as letras ali e as bordas e tal. É bem bacana. Eu vou até abrir uma aqui para vocês verem, para a gente finalizar aí o nosso áudio, o nosso vídeo, nossa aula. Por exemplo, aqui você tem na Biblioteca Britânica, essa que eu citei agora há pouco, você tem, olha aqui como é que ela tá vendo? É um pouco mais simples, mas já tem umas letras coloridas e tal, tá vendo? Veja como é que é um palimpsesto, você consegue perceber. Tentar dar um zoom aqui, acho que não vou conseguir dar um zoom. Eu não vou conseguir dar um zoom. Mas olha como é que você vê que existia um texto por baixo do texto atual, né? Tem essa outra aqui também, do comentário. Esse aqui é ibérico, tá? Esta cópia aqui é ibérica, né? Olha aí que interessante, né? Você vê no centro o Cristo, né? Cristo em majestade. Esse é de Toledo, tá na Catedral de Toledo. E tem essa aqui que eu vou parar para me deter um pouco mais. Esta aqui, gente, é a que eu considero mais bonita, tá? Olha aí que maravilha, olha. Olha aqui, ó. Aqui você tem. Essa aqui é o seguinte. Lembra que eu falei que o Gregório Grande ele vai apresentar a sua muralha? Ele vai apresentar ao Leandro de Sevilha, né? E o Leandro de Sevilha que vai projetar essa obra no início. E aí você tem o Leandro, né, de Sevilha. Se eu não me engano, é esse que está com a. Eu não sei se é o que está. Parece que é o que está com a espada. Estou tentando ler ali. Está em latim. O bispo Leandro de Sevilha. Você vê ali, ó. Vou tentar dar um zoom, ó. Leandrum Episcopum Hispanicem, alguma coisa assim. Doutor da Igreja, Gregório, Papa. Então que o Leandro é o bispo Leandro, tal. Quer dizer, aí você tem aqui o que parece ser o Leandro de Sevilha ou o próprio Gregório, né? Segurando essa espada. Não tem roupas de Papa, né? Mas também, por outro lado, não tem roupas de bispo.
Jó também não é. O próprio Jó não usaria essa roupa. Tem um escudo e tal, enfim. Mas seja como for, não interessa muito quem é esse, esse ser que está aí em pé com uma espadinha, uma espada na mão. O que importa é que, olha só, o que eles formam? Eles formam a letra R, né? Então, assim, olha como é que a letra ela era adornada, né? Assim, uma coisa muito bonita, né? Muito bonita mesmo. É a letra R, a letra inicial da frase aqui, né? E aí, eu traduzi esse texto aqui. Eu não, né? O Google Tradutor. E eu vou ler para você. Deixa eu só voltar nele aqui para ver se tem mais alguma imagem. Olha essa aqui também, ó. Já já eu vou voltar nela. Tá? Espera um pouquinho que eu volto nela para vocês vão entender esse desenho aí. Vamos lá. O Cito Moralia in Job é o nome dessa cópia, né? Francesa. É uma cópia iluminada do Moralia in Job de Gregório o Grande, feita no mosteiro reformador de Citeaux, na Borgonha, terra de burgúndios, por volta de 1111. É uma cópia tardia, portanto. É um dos manuscritos iluminados mais conhecidos, mas menos compreendidos da Idade Média. O manuscrito está guardado na Biblioteca Municipal de Dijon, Bibliothèque Municipale de Dijon. A análise detalhada dessas iluminuras revela uma transformação gradual das imagens convencionais e textualmente não relacionadas que eram comuns na época e que são encontradas no início do manuscrito. O famoso frontispício é uma exceção, tendo sido adicionado mais tarde, para outras amplamente únicas e textualmente baseadas mais adiante. Isso indica uma mudança de atitude em relação à inicial iluminada por parte do artista, somente após o início da produção, algo que não fazia parte da concepção original. Mais especificamente após iluminar inicialmente esta obra patrística de uma maneira convencional e nada excepcional nas iluminuras do início do livro, o artista gradualmente começou a internalizar os princípios exegéticos estabelecidos por Gregório na carta a Leandro, que é parte do prefácio do livro, em particular a demanda de Gregório de que alguém se torne o que lê. Ou seja, Gregório Grande dizia: para você se tornar o que você lê. E isso implica em você ler aquilo que lhe faz bem para se tornar algo bom, né? E isso implica em você, no caso, ler a Bíblia Sagrada para se tornar um cristão. Implica em várias coisas, né? E isso também implica, no caso do labor artístico, como é que fala? Do iluminador aqui, iluminista, nem iluminista, esqueci a palavra, do iluminador aqui, do artista que está copiando, né, do copista. Isso implica que em seu labor de fazer essa cópia, ele também leve esse ensinamento de Gregório o Grande, de que você deve se tornar o que você lê, leve isso para dentro do seu ofício e acaba fazendo aquilo que você viu lá. Você acaba fazendo o quê? Olha aqui, ó, olha a letra R. A letra R, ela é formada por seres, né? Que representam ali uma ação. Você tem ali um homem com a espada sobre os ombros de um outro homem com uma lança e ambos ferindo, ameaçando ou ferindo um dragão, o que parece ser um dragão, né? Então, quer dizer, é uma cena de guerra, uma cena de luta, de vitorioso, de derrotado, né? De poder, enfim, mas você acaba formando uma letra a partir do desenho, né? Desses seres, dessas pessoas. Então, é se tornar o que você lê. Então, no caso aqui, você está lendo a letra R. E a letra R que você está lendo, ela também é feita pelo ser humano, né? Pela fisiologia humana
em conluio ali com a fisiologia do dragão e tal. E a disposição desses seres em luta faz o R. É mais ou menos isso. Bom, da mesma forma que Gregório achou aceitável analisar uma linha ou mesmo uma palavra do texto fora do contexto, de acordo com as sensibilidades modernas, o artista estava bastante disposto a fazer o mesmo frequentemente com referências às polêmicas monásticas contemporâneas da Reforma. O resultado final foi a espiritualização exegética da experiência cisterciense de primeira geração, a expressão visual do método exegético de Gregório. Um exemplo disso pode ser encontrado na inicial iluminada I do livro 21. Então vamos a essa inicial iluminada I do livro 21. Aí vamos a ela. É aquela imagem que eu falei para vocês. Isso aqui, verde, é uma árvore, ok, mas é também a letra I. E se você parar para ver, lá no alto da imagem, você tem o final do capítulo 20 e o início, incipit, do capítulo 21, que começa com uma palavra, intelectus, onde o I é essa árvore aí, grandona. Ele pega toda a altura, né, o comprimento da página. É essa árvore que é o I, a letra I. E aí eu vou ler aqui para vocês a explicação dessa iluminura dessa página, desse I. A inicial I retrata um monge esfarrapado com sua faca no cinto e suas perneiras escorregando, cortando a base de uma árvore que é excepcionalmente grande para um manuscrito medieval e que forma o corpo da inicial. Enquanto isso, acima, um leigo também está ocupado cortando, mas desta vez galho por galho, ou seja, tendo mais trabalho e menos inteligência. Aí vamos voltar lá, olha aqui, ó. Tá aqui o monge embaixo. O monge não é um leigo, o monge é uma espécie de sacerdote católico, né? Ele não é considerado um leigo. E ele está ali cortando pela raiz, ou quase isso, a árvore. Que árvore é essa? Não sabemos ainda, mas ele está cortando pela raiz. E lá em cima um leigo, pela roupa você vê que ele não é um sacerdote, ou seja, um leigo. Ele também está tentando cortar a mesma árvore, só que ele corta galho por galho. E você consegue até ver alguns galhos cortados. Tem até um que está sendo cortado. Ele já está quase caindo. E aí você já vê a seguinte informação aqui. Primeiro, o sacerdote é ele quem pode cortar os males pela raiz, entendendo que essa árvore é uma coisa ruim, né? Porque senão não seria cortada. Então já dá para inferir isso aqui, mas vamos chegar mais à frente, já a gente vai evoluir esse raciocínio. E enquanto que o leigo não consegue cortar os males pela raiz, ele fica cortando os galhos. Então 1-0 para o sacerdote, 1-0 para o monge. Segundo, que o próprio sacerdote ele pode cortar o galho ou a árvore inteira na qual está o leigo. Ele tem esse poder, causando prejuízo, porque ele vai cair lá de cima. O leigo não consegue fazer isso com o sacerdote. Segundo, que o sacerdote é mais inteligente que o leigo, aqui na interpretação desta letra iluminada. Por quê? Tanto é porque essa letra aí, aqui uma árvore, ela inicia a palavra intelectus, que conversa, intelectus da inteligência, né? Mesma raiz de inteligência, inteligir e tal. Então essa palavra intelectus conversa com a atividade que você vê nessa imagem, onde duas pessoas estão tentando fazer a mesma coisa, só que uma de uma maneira mais inteligente que a outra, um sacerdote no caso, tá? Muito bem, vamos continuar então. Um dos principais temas do livro
21 é a importância de evitar a tentação. De acordo com Gregório, os sentidos do corpo são as janelas da alma, e é olhando irrefletidamente através dessas janelas que uma pessoa pode cair no prazer do pecado, especialmente a luxúria, através do desejo, mesmo que isso fosse contra a intenção original da pessoa e mesmo que a pessoa nunca realmente haja de acordo com esse desejo. É por essa razão que tal perigo deva ser antecipado e a fonte de tal tentação, nesta passagem principalmente as mulheres, deve ser evitada também, mesmo que isso envolva apenas o sentido da visão e nada mais. Como exemplo da seriedade do papel do sentido da visão no processo do pecado, Gregório aponta que Eva não teria tocado na árvore proibida se não tivesse olhado para ela sem pensar primeiro. E assim, na inicial deste livro, o monge esfarrapado corta a árvore da tentação de acordo com a injunção bíblica, na raiz, conforme você vê lá em Mateus 3,10, também Lucas 3,9, né? Jesus falando que você tem que cortar pela raiz e ser lançado ao fogo, a árvore que não dá fruta, etc. Ou seja, ele se isola da visão de todas essas tentações, fugindo do mundo e buscando abrigo na reclusão monástica. O leigo, em antítese conceitual ao monge, corta a árvore galho por galho, enquanto está precariamente empoleirado em seu meio, ou seja, de maneira insegura, no meio dos mesmos galhos que corta, ignorando sua ruína iminente, conforme implícita na queda inevitável da árvore. É claro que ele vai cair. Você olha para a imagem, você vê que ele vai cortar galho após galho e vai tomar que ele vai cair. Se não pelos galhos que corta, pelo tronco que vai ser derribado também pelo próprio monge. E assim, bom, eu já falei, o leigo em antítese, beleza. Em outras palavras, para terminar, o leigo piedoso se contenta com meias medidas ao continuar a viver no mundo e inevitavelmente pagará o preço por essa decisão. Excelente, né? Muito bem, então era o que eu tinha para falar sobre o livro Lições Morais no livro de Jó, ou simplesmente Moralha in Niobe, de São Gregório Magno. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.